Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 8. Marcos capítulo 7, do verso 1 ao 8. E você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos conversar um pouquinho nesse texto, nesse capítulo de Marcos. E eu quero conversar um pouquinho com os irmãos hoje à noite sobre um perigo, irmãos, que a gente precisa prestar atenção, assim, nós como igreja precisamos vigiar. É um perigo que às vezes ronda a vida da igreja e a gente precisa estar vigiando esse perigo. Marcos 7, do verso 1 ao verso 8, a palavra de Deus diz assim: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, eles vieram de Jerusalém para Cafarnaum, Jesus estava em Cafarnaum nesse momento, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? E aí Jesus respondeu, e ele cita uma profecia, então, de Isaías: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, de maneira vazia me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E aí vamos ler juntos o verso 8? Vamos ler juntos? Rejeitando o mandamento de Deus humana. Amém, irmãos? Essa é a leitura do texto. Pedi para você deixar aberto aí. E esse texto aqui fala de um conflito que Jesus entra aqui. Ele tem um conflito aqui com os escribas, os fariseus, aqueles homens religiosos do tempo dele. Jesus tem esse encontro com esses escribas e fariseus e tem um conflito com eles aqui. Jesus cita Isaías e chama eles de hipócritas, e Jesus faz uma correção firme em relação a esses homens. E essa história que nós lemos aqui, meus irmãos, ela é interessante porque ela está assim sanduichada entre dois contextos. Esse encontro de Jesus com esses religiosos, ele está espremido aqui no meio de dois contextos. O contexto do capítulo 6, a gente leu o capítulo 7, e o capítulo 6 nos fala que antes desse encontro de Jesus com esses religiosos, Jesus operou grandes sinais e fez grandes revelações. Nós temos aqui, antes desse encontro, a primeira multiplicação dos pães. Nós temos aquele episódio quando Jesus anda sobre as águas e diz que em Genezaré, e ali na região então do Mar da Galileia, Jesus estava em Cafarnaum agora, ele operou muitas curas, muitos milagres, e abençoou a vida de muita gente. Esse é o contexto anterior. Tudo isso está acontecendo, Deus está operando maravilhas, fazendo grandes sinais e revelações, grandes coisas está fazendo o Senhor, e aí tem esse encontro de Jesus com esses homens. E o contexto seguinte também é interessante. Logo depois do encontro, o que diz a sua Bíblia? Se você tem Bíblia aí, qual é o encontro que Jesus tem logo depois desse conflito com os religiosos? É o encontro com aquela mulher Ciro-Fenícia. Quem é a mulher Ciro-Fenícia? É uma mãe desesperada.
É um encontro com uma mãe que está desesperada. E por que essa mãe está desesperada? Vocês lembram? Por que essa mãe aqui está desesperada? Tão desesperada que ela busca Jesus insistentemente. Ela vem atrás de Jesus, gritando. Os discípulos falam assim: despede ela está gritando atrás da gente aqui. Despede, manda ela embora. Mas o texto de Marcos diz que Jesus, ele estava ali agora na região da Ciro-Fenícia, e ele não pôde se ocultar do clamor daquela mulher. Jesus não pôde se ocultar, porque ele é amor. Jesus não pode se ocultar, se esconder daqueles que com o seu coração clamam a ele. E essa mulher chega agora diante dele desesperada, por quê? Porque a filhinha dela, uma adolescente, está sendo engolida por Satanás. Veja que interessante. Aqui o encontro com a mulher Ciro-Fenícia, e por que ela busca a ajuda de Jesus, é porque ela diz aí no verso 26, olha o verso 25, aliás, olha o que diz Marcos 7, 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava o quê, irmãos? Possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele, e ela clamou: Jesus, eu tenho uma filha pequena, uma adolescente, e a minha filha está sendo destruída pelo diabo. E aí, esse é o contexto seguinte ao encontro de Jesus com os religiosos. Então a gente precisa prestar atenção numa coisa aqui. A história do conflito de Jesus com esses escribas e fariseus, que estavam mais preocupados em guardar as tradições humanas do que fazer a vontade de Deus, essa história acontece sanduichada entre esses dois contextos. De um lado, Jesus fazendo grandes maravilhas, do outro lado, o diabo destruindo a vida de pessoas. De um lado, Jesus operando salvação, do outro lado, o diabo operando destruição na vida de famílias. E no meio disso, Jesus tem um encontro com os religiosos, os escribas e os fariseus. E a pergunta é a seguinte, irmãos: sobre o que os escribas e fariseus eles vêm conversar com Jesus? Sobre o quê? Qual é o assunto aqui que ocupa a atenção, a energia, o tempo desses homens? Qual é o assunto? O que esses homens observam? O que está no foco do olhar deles? O verso 2 diz, Marcos capítulo 7, verso 2 diz assim, que eles viram. O que chama a atenção deles? Onde é que está o foco deles? Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. E aqui não é que os discípulos estavam com as mãos sujas, irmãos, né? É que os discípulos, eles não tinham feito aquilo que na tradição judaica chama-se de abluções, que não é o lavar higiênico, é o lavar cerimonial. Porque os religiosos da época de Jesus, eles, como diz Marcos aqui, eles tinham processos de purificação cerimonial muito detalhados. Então tinha que lavar a mão primeiro assim, depois assado, depois daquele jeito, depois era o lavar cerimonial das mãos. Os discípulos não fizeram esse lavar antes de comer pão. E isso é o que está aqui, esses religiosos estão vendo. E aí no verso 5 eles perguntam para Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? O texto fala que eles vieram de Jerusalém, irmãos. Onde é que estava Jesus? Jesus estava em Cafarnaum. E eles vieram de Jerusalém. É uma bela de uma viagem de Jerusalém para Cafarnaum. É uma bela pernada que tem que dar para você sair de Jerusalém, e naquela época indo a pé,
talvez ali com uma montaria, alguma coisa, mas você tinha que, era uma bela de uma viagem para você sair de Jerusalém para ir para Cafarnaum. E a pergunta e a questão esses homens, eles viajam, eles se locomovem para discutir o quê? Para conversar sobre o quê? Eles gastam dinheiro, eles gastam tempo, eles gastam energia para discutir coisas que não têm importância, coisas que não são fundamentais, coisas que têm uma importância muito pequena dentro daquilo que Jesus considera importante, muito pequena. Então, a atenção desses homens está voltada para discutir por que não come com as mãos por lavar. Você já pensou, irmão? Para pensar, coloca agora no quadro do momento. Você tem meia hora com Jesus de Nazaré. Se você tivesse meia hora com Jesus, você ia falar com o que com ele na mesa? Se você tivesse meia hora com Jesus, você ia conversar com Jesus sobre o quê? Quais são as perguntas que você traria para Jesus? Quais são as questões que você traria para Jesus? Esses homens agora, eles viajam para sentarem à mesa com Jesus. E o que ocupa o coração deles, o tempo deles, é por que os teus discípulos comem com as mãos por lavar? Num contexto, irmãos, preste atenção, eles falam essas coisas sem relevância, e é isso que ocupa eles, num contexto onde Jesus está vindo de grandes maravilhas, andou sobre as águas, multiplicou o pão para mais de 5.000 pessoas, fez curas, Deus está operando maravilhas. Do outro lado, o diabo está destruindo gente. E o que os religiosos estão discutindo? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Isso foi uma grande discussão na Idade Média. Né? Os pastores aqui, quando a gente estuda a história da igreja, essa foi uma grande questão teológica da Idade Média. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Isso é importantíssimo, né, irmãos? Para a gente gastar tempo, viajar, debater. Isso é uma coisa fundamental, né, a gente saber, afinal, quantos anjos cabem? E é o que está acontecendo aqui. Enquanto ao redor deles estão acontecendo coisas extraordinárias, mas o olhar deles está voltado para onde? O foco deles está voltado para onde? Para discussões de tradições. É muito mais importante a gente estar discutindo as nossas tradições do que aquilo que realmente importa e interessa, as maravilhas que Deus quer fazer. E a destruição que o diabo está causando ao nosso redor. Tem uma mãe desesperada, está perdendo a sua filha adolescente para Satanás, mas a gente está discutindo quantas vezes tem que esfregar a mão antes da gente comer. Isso é importante, amém, irmãos? E o que eu queria deixar para nós aqui hoje é isso, irmãos. Qual é o perigo que a igreja às vezes corre, o perigo que nós corremos como igreja, irmãos, e nós temos que sempre vigiar, amém? Igreja Batista de Itaberaba, vamos sempre vigiar e orar, para nós não cairmos nessa tentação de perdermos o foco daquilo que é fundamental e de qual é o nosso chamado em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Porque é muito fácil a gente perder o foco. Perder o foco daquilo que está acontecendo de grande, de importante, de fundamental ao nosso redor. E a gente fica preso em discussões de tradições, nos dividindo, paralisando a obra do reino, gastando tempo, energia, dinheiro para essas coisas que não vão salvar ninguém. E isso pode acontecer entre nós. Essa história nos ensina esse risco. Meus irmãos, nós podemos perder o foco, porque nós somos esses religiosos que estão sentados na mesa com Jesus. Somos nós. E nós temos que tomar muito cuidado para não acontecer com a gente o que aconteceu com esses homens. Não se engane, meu irmão. As grandes divisões que acontecem entre os crentes não acontecem por causa de questões importantes. A maioria das vezes, as grandes divisões e conflitos, coisas que paralisam a igreja, a maioria das vezes acontece por causa de coisas de pouca importância e que dividem irmãos, que põem irmãos em conflito. São coisas de pouca importância. Há 2 semanas atrás nós tivemos o congresso da ABANOC. Quem esteve falando lá foi o pastor Eli Fernandes. E o Eli Fernandes contou uma história. Os pastores lembram? Contou uma história, o pastor, os irmãos que estavam lá. O pastor Eli Fernandes foi pastor da Igreja Batista da Liberdade. Ele viaja o Brasil inteiro pregando e dando palestras. E ele contou que ele chegou num determinado lugar uma vez lá para pregar. E aí ele percebeu que a igreja não estava assim, estava meia boca, né? A igreja estava assim, sabe? Não estava com aquela pegada, né? E ele percebeu, e aí vai, vem, conversa, e aí ele descobriu, falaram para ele assim: não, pastor, é que a igreja dividiu. A nossa igreja se dividiu. Aí ele queria saber por que dividiu. Sabe por que dividiu, irmãos, a igreja? Por causa da cor da parede. Os irmãos dividiram uma igreja porque eles não concordaram com a cor da parede. Uns queriam uma parede de uma cor, outros queriam uma parede de outra cor. E aí dividiu a igreja. É isso que está acontecendo aqui no texto. Gente sendo morta pelo diabo do lado de fora. Deus querendo operar e operando maravilhas. Mas a gente discutindo por que tem alguns que não comem com a mão por lavar. Isso vai paralisando a obra do reino. E nós temos que tomar muito cuidado, porque essas coisas que paralisam, dividem irmãos, fazem irmãos, e quem aqui já é membro de igreja batista há um bom tempo, sabe como é que funciona. A maioria das coisas que põem irmãos contra irmãos e conflitos não são coisas fundamentais. A maioria das vezes são coisas de muito pouca importância. Quantas igrejas já foram divididas por causa da gravata, hein, irmãos? Não é verdade, irmãos? Já viu ou não? Quanta igreja já rachou, já brigou. Gente que disse: não apoio mais. Por quê? Porque o pastor pregou sem gravata. A gravata é comer com a mão por lavar. Eu lembro quando eu era pequeno, lá na minha igreja, eu nasci numa igreja batista, irmãos. E eu lembro quando eu era pequeno lá, vocês lembram? Vocês pegaram essa época também, a maioria aqui pegou essa época. Lembra quando teve a transição do cantor cristão para o HCC? Vocês pegaram ou não? Não. Quem pegou a transição do cantor cristão para o HCC? Foi fácil?
Eu lembro, estava na igreja, e era uma confusão, irmãos, porque nós batistas, batista raiz, batista de verdade, batista de Jesus, é cantor cristão. HCC já é essas coisas modernas, já. HCC é coisa moderna. Vocês pegaram essa época aí ou não? Eu peguei isso daí. E aí aquelas coisas, aquelas confusão dentro. Ó, se o pastor trouxer o HCC para cá, eu não venho mais, hein? Eu ouvi isso aí, eu era pequeno, eu ouvi essas coisas assim. Se o pastor, ó, se mudar o cantor cristão. E quem pegou a época, os jovens não sabem, não têm ideia do que seja isso. Eles precisam de uma revelação do Espírito Santo para saber. Os jovens, retroprojetor. Quem pegou a época do retro... Vocês lembram do retroprojetor, irmãos? A época do retroprojetor. Quase destruiu a igreja, o retroprojetor. Hã? E aí eu lembro assim que às vezes o retroprojetor para os jovens que não sabem o que é o retroprojetor, a bateria. Bateria, então, meu Deus do céu, bateria, irmãos, o negócio. O retroprojetor era um projetor assim, tipo esses aqui, só que era uma luz assim, e você colocava uma lâmina em cima que projetava, a lâmina projetava. Aí às vezes o irmão colocava a lâmina virada, lembra? Ficava o corinho, era corinho, ó, eu sou do tempo do corinho, ficava de cabeça para baixo. E aí começou uma confusão, eu lembro dessas confusões. Mas que absurdo, agora ninguém mais vai pegar o cantor cristão na mão, porque está tudo aonde? Está tudo na lâmina, e aí a gente não vai mais cantar assim, vai desviar os crentes. E aí essas situações que vão surgindo dentro são coisas que vão tomando uma dimensão que quem é maduro em Cristo Jesus vai entender, vai explicar com amor, mas não vai deixar a coisa tomar uma dimensão que tem que tomar. Mas isso acontece entre nós. Pinheirinho de Natal, meu Deus do céu. Aqui nós temos um pinheirinho, amém, irmãos? Aqui em dezembro, se Deus quiser, a gente sempre tem um pinheirinho aqui, né? E aí tem gente que acha que a gente é pagão. A gente se converteu ao paganismo porque nós temos um pinheirinho de Natal aqui, né? Aqui na igreja, discussão. Mas essas coisas, o que esse texto ensina, meus irmãos, é que essas coisas, elas vão tomando um volume na vida da pessoa religiosa, e aquilo passa a ser o fundamental, aquilo passa a ser a discussão principal, é esse comer com a mão por lavar, enquanto que ao nosso redor tem coisas muito importantes acontecendo, mas a gente tira o foco daquilo que deveria estar o foco, e onde nós unidos deveríamos estar lutando pela graça de Deus e pela orientação de Jesus, e vamos nos enfraquecendo, vamos nos paralisando, devido a essas questões que são tradições nossas, que são coisas que a gente gosta, mas que vão ocupando o nosso tempo, ocupando a nossa energia, ocupando a nossa atenção, e paralisam a gente da obra de Deus que Jesus quer fazer com a gente, com a nossa cooperação. Amém, irmãos? Isso é muito sério, e nós precisamos vigiar. O que essa história aqui, ela nos ensina isso, e essa, irmãos, não é uma dificuldade bobinha não, viu? Essa é uma dificuldade recorrente no Novo Testamento, ela é recorrente, e a gente precisa entender que eu e você podemos cair nessa perda de foco, perder esse foco, e eu e você podemos cair nisso, e nós temos que vigiar. Veja como é recorrente, como Jesus ensina sobre isso a respeito desses homens que estão fazendo isso aqui. Mateus 23, vamos ler juntos o verso 24, ele está falando aqui sobre esses religiosos,
E o que esses religiosos fazem? Conforme aqui, uma correção. Jesus está os corrigindo, os repreendendo. E nós precisamos tomar cuidado, porque isso é recorrente. Vamos ler juntos Mateus 23, 24. Vamos ler juntos? Guias cegos. Vocês coam o mosquito, mas vocês engolem um camelo, que é exatamente o que está acontecendo em Marcos 7. Vocês são minuciosos, criteriosos com o mosquito, mas vocês estão deixando de prestar atenção nas coisas realmente importantes. No contexto anterior, Jesus está falando aqui que vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, do cominho, do endro. Vocês ficam preocupados com o dízimo da folhinha de hortelã. E aí Jesus diz assim: mas vocês esqueceram os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Então, os religiosos e nós religiosos temos essa tendência, às vezes a gente fica assim, criterioso com a folha de hortelã. Não, a folha de hortelã, essa aqui tá na papai, a folha, o cominho. Eu nem sei o que é cominho, eu nunca nem lembro. Eu tenho que procurar no Google depois para ver o que é o tal do cominho. É um tempero, né? Deve ser. É isso, os irmãos aqui tudo sabem o que cozinham, aquela coisa toda, né? É o cominho. Eles ficam preocupados em exatamente 10%, o dízimo, e esquecem coisas muito mais fundamentais: a justiça, a misericórdia, a fé. Esquecem. E Jesus os corrige, Jesus os repreende. E eu e você precisamos tomar cuidado com isso, porque isso é recorrente no Novo Testamento. Para finalizar, irmãos, essa palavra de alerta para nós como igreja, que a nossa igreja saiba conversar com essas questões, tratá-las com amor, mas que isso não seja o nosso foco e nunca tome o lugar do nosso foco como Igreja Batista de Itaberaba, amém, irmãos? Que o nosso foco seja cooperar com Jesus para as coisas que Ele está querendo fazer. Que o nosso foco seja libertar gente que está morrendo nas mãos do diabo ao nosso redor. Tem mãe desesperada aqui ao nosso redor. Porque o filho, a filha está sendo destruído pelo diabo, pela droga, por tanta coisa, está desesperado. E a gente não pode perder que esse é o foco, que a igreja existe para ser luz, sal, para esse mundo que está sem sabor e em trevas. Uma outra história do Evangelho, João 9, João capítulo 9, que retrata o mesmo princípio, texto conhecido, João 9, a cura do cego de nascença. Lembra dessa história? A cura do cego de nascença. Jesus viu um cego, ele era cego de nascença, e Jesus então resolve agora curar esse homem. E a pergunta é: como é que Jesus cura ele? Como é que Jesus cura ele? E aí, versos 6 e 7, fala aí, João 9, versos 6 e 7, diz assim, que depois de dizer isso, Jesus fez o que, irmãos? Olha só, o que Jesus fez? Ele cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. E então ele disse ao cego, o que ele falou para o cego? Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém, irmãos? Um grande milagre. Mas qual é o problema? O problema é que Jesus fez isso quando? Verso 14, veja aí. João 9, 14. E era o que, irmãos? Sábado. O dia em que Jesus fez a lama.
Preste atenção o que João está dizendo aqui. Era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E porque era sábado o dia que Jesus fez a lama, fez o bem e abriu os olhos do cego, o que os religiosos disseram? Verso 16, vamos ler juntos agora a sentença dos religiosos, vamos ler juntos? Por isso, alguns dos fariseus diziam: ó a divisão aí. Houve divisão entre eles. Por que o pessoal falou assim? Este homem não é de Deus. Ele era simplesmente Deus, né? Um pouquinho errada a interpretação, um pouquinho equivocada a interpretação deles. Dizer, esse homem não é de Deus. Não, ele é apenas Deus, que encarnado, o verbo se fez carne. Só isso. Mas ele não é de Deus. Por que ele não é de Deus? Porque ele fez lama no sábado. Agora eu pergunto para você: quanta lama fez Jesus? Pensa um pouquinho, quanta lama fez Jesus? Uma betoneira de lama, foi isso? Jesus pegou assim, cuspiu, falou: Pedro, gospe também. João, vem cá, cospe aí, vamos fazer. Fez uma betoneira de lama, untou o sujeito inteiro de lama, foi isso? Ele cuspiu no chão, fez lama. Sabe quanta lama? Uma bolinha de lama. Uma bolinha de lama. Uma unha de lama. Porque eu acredito que é esse que dá um cuspe de lama, né? É mais ou menos isso, né? Não dá muita coisa, né, irmãos? Amém, irmãos? O que João está dizendo aqui é que aquele pessoal, eles tropeçaram, não foi numa betoneira de lama, não foi num carrinho de mão cheio de lama, eles tropeçaram aonde? Numa bolinha de lama. E eles olharam para Jesus e disseram: não é de Deus. Por quê? Porque fez uma bolinha de lama no sábado. E perderam a oportunidade da salvação e de ver que era o próprio Deus que estava ali no meio deles operando esses sinais. O que Jesus faz aqui em João 9, os teólogos, eles falam que é uma revelação extraordinária que ele está fazendo aqui de si mesmo. Porque Deus formou o homem do quê? Do barro. Deus fez o homem do pó da terra, do barro. Mas o homem caiu. E a queda danificou o homem. E nós temos aqui agora um cego de nascença. E quando Jesus, de modo proposital, faz lama, faz barro e cura aquele homem, ele está dizendo, dizem os teólogos: eu sou o Deus do Gênesis 1, e assim como eu fiz o homem do barro, e o homem caiu e se danificou, eu posso consertar o estrago que a queda fez no ser humano, porque eu sou o Deus Criador. Jesus está pregando essa mensagem da lama agora consertando. Ele é o Deus que regenera, Ele faz de novo, Ele recria. E Ele acaba com as consequências nefastas da queda e do pecado. É Ele. Ele está aqui. Ah, mas não é de Deus. Não é por quê? Porque Ele fez lama no sábado. Não, Ele fez uma unha de lama. E aí, eles tropeçam na bolinha de lama. E perdem a oportunidade dessa visitação. E o que eu quero dizer para nós aqui, igreja, que a gente precisa tomar cuidado, porque isso é recorrente no Novo Testamento, e nós, religiosos, às vezes caímos nisso.
E Deus está operando sinais, Deus está agindo, Deus está operando salvação, regeneração, a restituição de tudo aquilo que o pecado desgraçou na vida do ser humano. Ele está salvando. Mas o meu foco está onde? Você percebe? Onde é que estava o foco deles? Na bolinha de lama. Eita, essa bolinha não me deixa dormir. Eu não consigo dormir à noite por causa dessa bolinha. Eu não consigo descansar. Eu não consigo entender o que Deus está fazendo. Eu só quero discutir a tal da bolinha de lama. E aí a sentença é: isso aqui não é de Deus. Por quê? Por causa dessa bolinha de lama. E fica obcecado com aquilo. E perde. Perde. Os fariseus, meus irmãos, os religiosos, eles gastam uma energia tremenda para discutir. O foco deles, eles se perdem nessas coisas que muitas vezes são secundárias, enquanto deixam de perceber a grandeza das coisas extraordinárias que Deus está operando ao redor deles e também a destruição que o diabo está causando. Tudo isso por causa dessa perda de foco. E o meu desejo, irmãos, o meu desejo para nós, como igreja, igreja, vamos vigiar, amém? Tratemos das coisas, porque Jesus trata, Jesus corrige. Tratemos das coisas, mas não vamos deixar essa bolinha de lama ocupar o lugar global do nosso olhar e da nossa caminhada. A bolinha de lama virá um Monte Everest para nós. Não vamos deixar. Não vamos deixar com que essas coisas, que às vezes são gostos meus, eu gosto, é assim, são tradições minhas e eu acho legal, mas não vamos deixar com que isso nos enfraqueça, nos paralise, nos divida em discussões que não levam a nada. Antes, meus irmãos, vamos nos submeter uns aos outros em amor, amém? Suportar uns aos outros em amor, sermos pacientes, às vezes, nas nossas diferenças de opinião sobre coisas. Vamos ser pacientes e não vamos deixar nada nos dividir. Vamos dar as mãos para que possamos cooperar com Jesus nas coisas maravilhosas que Ele quer fazer e para que juntos a gente também vença as obras de Satanás que estão acontecendo no mundo hoje, destruindo crianças, destruindo adolescentes, destruindo famílias, e que ali a gente possa ser luz, ao invés de ficarmos sentados à mesa, brigando e discutindo por coisas que não têm tanta importância. Que a nossa importância esteja nas coisas certas, amém, irmãos? Esse é meu desejo como igreja. Chiquinho falou, estamos completando 5 anos aqui, meia década, 5 anos. Estou aqui há 5 anos e não sei quantos quilos a mais, amém, irmãos? Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu acho que eu era mais magro, eu olho umas fotos assim, dá até saudades. Mas que possamos, meus irmãos, não deixar nada desviar a gente, amém? Nada desviar a gente. Possamos conversar as coisas em amor, sempre. Mas que o foco da nossa igreja esteja naquilo que realmente são os grandes preceitos da palavra, da lei, do evangelho, aquilo que Jesus considera como fundamental. Que essa seja a nossa caminhada. E que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero convidar os jovens, eles virão para cá para nós encerrarmos o culto. Enquanto eles vêm, quero convidar você a ficar em pé. Você já ficou muito tempo sentado, você está cansado, o banco é duro, né, irmãos? Mas fique em pé, fecha os teus olhos agora, abra o teu coração para o Senhor. Eu não sei... Você chegou aqui hoje à noite, eu não sei se tem alguém assistindo de casa, mas se tiver, quais são hoje os seus motivos de oração? Fecha os teus olhos, apresenta isso diante de Deus, agora seja o que for, grande, pequeno, apresenta isso diante do Senhor, e diz: Senhor Jesus, está aqui a minha ansiedade,
Essa é a minha ansiedade, Senhor, nessa semana que começa. E eu quero lançar sobre Ti essa minha ansiedade, esse meu medo, essa minha preocupação, essa minha inquietação. Talvez seja o teu filho, talvez seja a tua família, talvez seja saúde, seja falta de dinheiro, seja desemprego, seja uma preocupação com alguma coisa. Apresenta isso diante do Senhor agora. Derrama diante dele também como adoração. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos chama para cooperarmos com o Senhor na obra do reino. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja uma igreja vigilante, que a nossa igreja seja uma igreja, Senhor, que não se perca com bolinhas de barro, com coisas secundárias, coisas pequenas, e deixa de perceber o caminho que o Senhor está trilhando ao nosso redor. Que a nossa igreja não perca, Senhor, o foco daquilo que é fundamental, conforme a Tua palavra diz, conforme a Tua vontade, e que possamos estar unidos, Senhor, realizando aquilo que para o Senhor é o nosso chamado e é o principal. Possamos estar unidos assim como igreja, como Teu povo, e nas outras coisas que possamos ter amor, paciência, que nas outras coisas, Senhor, possamos passar por cima, porque nós temos valores maiores que nos regem. Abençoa, continua abençoando. Nós Te agradecemos pela vida, Senhor, da nossa igreja. Te agradecemos, Pai, continue nos usando para a glória do Senhor. E esses pedidos, ansiedades que a Tua igreja nessa noite mais uma vez lança sobre o Senhor, reconhecendo que precisa de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus, nas nossas vidas. Para cada uma dessas questões, nós pedimos que a vontade do Senhor se realize sobre cada uma delas, porque nós cremos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Conduz a Tua igreja nessa semana que começa, conduz o Teu povo conforme a vontade do Senhor para cada uma dessas situações, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.